Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar sobre o Chelsea que vence o Benfica no sufoco, no sofrimento e com gol contra, né? Nem marcou o gol o Chelsea, né? Tipo, quem faz o gol é o Richard Rios contra, num cruzamento perfeito que o Garnacho fez, não, que o Pedro Neto faz pro Garnacho, o Garnacho tenta cruzar pra área e aí o Richard Rios acaba desviando contra a própria meta, mas não é uma atuação que o torcedor do Chelsea vai lá ficar muito satisfeito, né? Você pode até comemorar que o Chelsea, olha, não sofreu gols, o que é importante, conseguiu 3 pontos, o que é mais importante ainda. Então, assim, há motivos para o torcedor do Chelsea comemorar, mas há motivos para se preocupar, e eu acho que esse é o tipo de jogo que joga muito contra o mercado que o time fez, principalmente pós-Mundial de Clubes, né? Se antes do Mundial de... Quando o Mundial acaba, né? Você tem lá o João Pedro chegando e arrebentando, o Liam Delap até agora, não acho que ele fez uma super partida pelo Chelsea, teve alguns momentinhos interessantes, mas assim como reserva, eu não acho ruim, né? Mas machucou, né? E aí o que acontece? Então a gente achou, ganhou o Mundial, o Chelsea vai mostrar ambição. Não vai. O Chelsea vai contratar o Jorel Rato, o Bunamonte, essas contratações maravilhosas que o Chelsea faz. E chama o Guio de volta, o McGill, na verdade, né? Mas, é claro, também tem o retorno do George, mas esse nem porque o Chelsea quis, é porque o Fulham não conseguiu fechar o negócio, né? Não contrata Xavi Simons, não contrata vários jogadores que haviam sido especulados, não quer contratar um zagueiro, fala, não, tem que usar o Acheapong, e o Maresca parece que de pirracinha não fica usando o jogador, né? Tenta utilizar outras opções, né? E assim, no ataque pra mim é o pior, né? O que o Maresca vem fazendo aí, colocando o Tarek Jota centroavante, é inadmissível. Eu acho, assim, revoltante o fato de que, assim, o cara volta de empréstimo, que pra mim é um negócio embaraçoso que o Chelsea fez ali com o Mark Gill, mas sabe o que é o negócio? Ele é um jogador que, teoricamente, a diretoria diz que acredita no futuro, etc, né? Tirou ele de um empréstimo que provavelmente ele teria tempo de jogo. Pra chegar aí, ele ficar atrás na hierarquia de um jogador que eles tinham concordado em vender e que não é da posição ali e não joga bem ali. O Tarek George não joga bem de centroavante, tá nítido isso. E continua sendo escalado de centroavante. E o pior de tudo é ver o João Pedro entrando claramente sem condições de jogo à frente do Gil. E ainda é expulso. Eu acho isso uma mensagem maravilhosa no aspecto. O Gil não entrou e o João Pedro, claramente, andando dentro de campo, fisicamente não tá bem. E sabe o que mais? O João Pedro vai ser titular no próximo jogo, independente da condição física. Vocês acham isso? E se não for ele, vai ser o George. É nesse nível que o Maresca tá em termos de teimosia, e a gente tem que questionar também o mercado de pontas, né? Porque assim, a ponta esquerda do Chelsea tá um Deus nos acuda, né? Porque assim, o Garnacho, vocês podem até dar o crédito que ele participa do lance do gol, né? Ele recebe o cruzamento maravilhoso do Pedro Neto. Pra mim, o Pedro Neto fez mais o gol que ele, né? Que o cruzamento do Pedro Neto é maravilhoso. O Garnacho cruza pra área, não é um cruzamento muito preciso, mas também, sendo justo, não tinha ninguém do Chelsea livre. E o Richard Rios vai lá, faz aquela cabacice, né? Mas tira isso do jogo do Garnacho. É o que eu sei que o Garnacho faz uma parte da carreira dele. Decisões erradas, um momento assim para finalizar completamente fora de hora. Aquele momento que tem um contra-ataque do Chelsea no segundo tempo, Estevão pedindo a bola, Garnacho conduz a bola, corta pro meio e vai dar um chute isolando, cara. É um momento que, assim... Eu fiquei muito revoltado porque claramente é um atleta que tá querendo aquele estrelismo, né? Em vez de jogar em equipe. Cara, é muito revoltante isso. É o momento do contra-ataque ali, tem jogador livre, ele vai querer chutar de fora da área. Não é como se fosse o Lampa, né? Tipo, ele não é um jogador que tá acostumado a marcar vários gols de fora da área, né? Ele nem é esse artilheiro todo. Ele devia ter feito a jogada melhor ali pra equipe, mas nada me preparava pra atuação de Jamie Byron Gittens. Olha, essa contratação do Chelsea, o fato que assim, o Chelsea ofereceu 40 milhões de euros, o Dortmund recusou, o Chelsea aumentou a oferta em 1/3, né? Na verdade, assim, 50% do inicial, né? Mas assim, de 40 para 60 milhões de euros, 48 milhões de libras nesse atleta. Vocês viram esse atleta aí que entrou no lugar do Garnacho e jogou ali na ponta esquerda, o Gittens? O Chelsea pagou mais de 60 milhões de euros nele e é basicamente o que o Tottenham pagou pelo Xavi Simons. Aí vem gente falar, não, por causa de fair play, o Chelsea não contratou o Xavi Simons, o que eu não acredito no final das contas, mas sabe o que é pior? Pega o dinheiro do Garnacho, pega o dinheiro ali do Gittens, podia ter trazido Kudus e Simons, que o Tottenham trouxe. Tá aí, esses são os jogadores que o Chelsea tem pro lado esquerdo, e eu vou repetir aqui, são piores do que Mudryk e do que Sancho. O Chelsea hoje tem uma dupla de pontas esquerdas pior do que o da temporada passada, com a proeza de gastar 90 milhões de libras nesses caras.
Para pensar nisso, o Chelsea gastou 90 milhões de libras, né? E pode gastar se o Garnacho cumprir os bônus dele, né? 93 milhões de libras. Dessa dupla de pontas michurucas. São michurucas, gente. Vai falar porque tem muito potencial. A verdade é que, assim, eu olho pros caras, eu não vejo esse talento todo. Sério, não é questão de implicância. Pode ser até um pouco de implicância também, né? Eu nunca fui um grande fã do Garnacho, etc. Mas, cara, vocês olham pra esses caras e veem dois futuros craques do futebol? Eu não vejo, sério. Porque eles têm potencial. É uma coisa do Madueke. O Madueke tem um grande potencial, etc. Eu vejo no Chelsea não evoluía quase nada. Vocês acham que o Madueke deu um super salto do que ele era no PSV pro Chelsea? Eu não acho. Então, eu acho que essa ideia de ficar só contratando jovem pra lapidar, gente, é um negócio que irrita a certo ponto, né? Assim, tem jogador jovem pronto, o Chelsea pode contratar. O Chelsea podia ter trazido um Simmons, podia ter trazido o Kudus, tem 25 anos, ele não é velho. Traz gente que ajuda de maneira imediata, que traz versatilidade de verdade, traz dois pontas que só sabe jogar pelo lado esquerdo, tem um monte de problemas de tomada de decisão, e aí esses caras têm que ser os pontas esquerdas do Chelsea, eles são tão problemáticos que o Pedro Neto em alguns momentos tem que jogar do lado esquerdo, e até o Estevão já jogou. Se os caras fossem bons, o que o Maresca tá colocando um garoto de 18 anos, que tá tendo seus primeiros jogos na Premier League na ponta esquerda, como titular na Premier League, no jogo contra o United, num clássico, ele não quis colocar o Garnacho, ele não quis colocar o Gittins, ele quis colocar o Estevão. Então, assim, pra mim isso é alarmante e isso pra mim mostra o mercado do Chelsea que foi insuficiente, um time que piorou depois na Copa do Mundo de Clubes, porque abriu mão do Christopher Nkunku, abriu mão de vários jogadores que talvez agora seriam úteis. Ninguém vai me colocar na cabeça que Bunamonte contribui mais com o Nkunku. O Chelsea troca um jogador que em grandes momentos foi de primeira prateleira por um Bunamonte. Assim, é art of the deal, né? Até deve ter lido o livro do Trump, esses diretores de futebol, né? Um cara que faliu 6 cassinos e vai falar da arte dos negócios, né? Aí o Chelsea deve ter lido esse livro e falou, pô, agora já sei o que eu vou fazer no mercado de transferência. É dureza, né? Mas o Benfica também, né? Tipo, início de trabalho do Mourinho, nada animador. E pior do que isso, né? Tipo, esse time do Benfica carece de um goleador mais nato. E o time tá mostrando aí sinais assim que vai demorar pra gente ver ele se encontrando, né? Aquilo que precisa na temporada. Mas vamos ver o que o José Mourinho apronta. Ainda é muito cedo pra julgar o trabalho, porque muita coisa pode mudar e melhorar pro lado do Benfica, dependendo de como as coisas evoluem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.